Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhe onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente, quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino. E quando encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhes ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltar a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho: perdoe os nossos pecados. Queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a Epifania do Senhor. Epifania significa manifestação de Deus aos povos, ao mundo. Por isso que a liturgia, ela nos convida a perceber como Deus se manifesta hoje entre nós. Quais são os sinais dessa manifestação? Como estamos reagindo diante deles? O que eles nos ensinam? Percebemos que os textos da missa, as leituras da missa deste domingo, nos dão a resposta. A primeira leitura do livro do profeta Isaías, vimos que fala de uma Jerusalém iluminada por essa luz.
Uma Jerusalém que se encontrava em meio a nuvens escuras, trevas. Agora ela está o quê? Ela está iluminada pela estrela de Deus, a luz de brilho eterno. E com isso, irmãos e irmãs, podemos perguntar: quais são as nuvens escuras que ainda insistem em envolver o nosso mundo, nosso país, envolver nossa vida? Como podemos perceber? Como percebemos a estrela de Belém em meio a tudo isso? Queridos irmãos e irmãs, a Nova Jerusalém, apresentada por Isaías, reúne os filhos que vêm de longe. Ele agora agrega, soma, acolhe todos que a ela se achegam, são acolhidos como a mãe que acolhe seus filhos. O coração de todos fica radiante, fica vibrando, fica batendo forte, diz Isaías. É uma alegria, uma riqueza incomensurável, antes nunca vida. É o reconhecimento da glória do Senhor, que nós cantamos agora com este salmo responsorial, um salmo de súplica, o salmo de hoje. É um salmo que nos consola. Nós acabamos de cantar: as nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Na segunda leitura da carta aos Efésios, nós vimos que Paulo, ele fala do reconhecimento da graça de Deus. Graça que se revelou a esta geração com o episódio do nascimento de Jesus. A maior graça de Deus é vê-lo presente no meio de nós, manifestando essa presença das mais variadas formas, principalmente em coisas, em situações simples. Queridos irmãos e irmãs, diz Paulo na leitura de hoje: os pagãos são admitidos à mesma herança. Os pagãos são membros do mesmo corpo. Os pagãos são associados à mesma promessa em Jesus Cristo, por meio do Evangelho. A conclusão que podemos tirar desta segunda leitura é o seguinte: a epifania, a manifestação do Senhor, nos proporciona essa unidade na diversidade. O Evangelho que nós ouvimos, percebemos que ele contextualiza a manifestação de Deus, a sua epifania, semelhante ao que o profeta Isaías, nós ouvimos na primeira leitura, que o profeta Isaías anuncia a luz em meio às trevas.
E nesse caso, as trevas têm nome: Herodes e suas ações. O terror que Herodes espalha simboliza, irmãos e irmãs, as nuvens escuras, as nuvens que envolvem a terra. Irmãos e irmãs, nascer no tempo de Herodes significa nascer num tempo difícil. Nascer no tempo de Herodes significa nascer no tempo de profunda escuridão. Mesmo assim, nós vimos no Evangelho, mesmo assim, a estrela do menino Deus não é ofuscada. Seu brilho chega a terras distantes, no Oriente. O seu brilho atrai os magos que vêm para adorá-lo, Baltazar, Belchior e Gaspar, os 3 magos. Eles vêm segundo a estrela, ele vem ali, acompanhando, seguindo a estrela, até chegar aonde o menino se encontra. E ao chegar próximo do palácio de Herodes, a estrela deixa de brilhar. E eles perdem o norte, eles perdem o rumo. A estrela do menino Deus não brilha aonde há desamor. A estrela do menino Deus não brilha aonde há maldade. A estrela do menino Deus não brilha onde há perversidade. A estrela do menino Deus não brilha onde há desrespeito à vida. Irmãos e irmãs, sem a estrela para guiá-los, eles vão pedir informações a pessoas próximas de Herodes. A notícia da presença deles, buscando o local onde estaria o rei dos judeus que acaba de nascer. E logo percebemos através da narração do Evangelho, logo se espalha e perturba, deixa Herodes perturbado. Não é para menos. Num sistema monárquico não há 2 reis. O rei ali era Herodes. Alguém que vem e quer usurpar o seu lugar, o seu título, o seu poder, significa uma ameaça real, significa uma perturbação. Herodes reúne os sumos sacerdotes, reúne os mestres da lei para verificar se é verdade. E eles confirmam: Belém não é tão insignificante quanto Herodes imagina. Desse lugar anônimo, os profetas previram o nascimento de um chefe que queria ser pastor de Israel, queria governar o mundo. E com essa afirmação, Herodes usa suas estratégias para conter a força
e o poder do que vem para destituí-lo do seu poder. Ele chama os magos e pede que eles confirmem o endereço aonde está, onde se encontra o novo rei. Ele também queria ir lá, ele queria ir adorá-lo. Irmãos e irmãs, sabemos muito bem o tipo de adoração que Herodes queria fazer. Ao se afastar do palácio de Herodes, a estrela volta a brilhar. E eles encontraram aonde está o menino. E aí nós vimos no Evangelho o gesto simples dos magos. Baltazar, Belchior e Gaspar ofereceram presentes: o ouro, o incenso e a mirra. O ouro representa o quê? A realeza de Jesus. Um rei distinto de todos os reis que até então a história de Israel havia produzido. Um rei diferente de Herodes. O segundo presente, o incenso. O incenso representa a divindade desse rei. Eles estavam diante de um rei divino, não diante de um rei qualquer. Eles estavam ali diante de um rei divino. O terceiro presente, a mirra. A mirra significa que este rei divino daria a vida pela vida dos seus. E a mirra era usada para embalsamar os corpos na ocasião da morte. Irmãos e irmãs, oferecer mirra significou não um reconhecimento da morte, mas da doação da vida até as últimas consequências. A missão desse novo rei. Queridos irmãos e irmãs, os magos têm muito o que nos ensinar. Os magos ensinam-nos a buscar a estrela de Belém. Os magos nos ensinam a segui-la, mesmo que para isso tenhamos que enfrentar os Herodes dos nossos tempos. Os magos ensinam-nos a abrir o cofre do nosso coração e oferecer a Jesus tudo aquilo que somos, tudo aquilo que temos. Que saibamos reconhecer sua manifestação entre nós e que esse reconhecimento provoque na nossa vida mudanças significativas em nossa vida para melhor. Amém.